Atos, capítulo 16, leremos a partir do versículo de número 34. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, leremos a partir do versículo 34. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 34, estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Onde a palavra de Deus fala-nos assim: e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Vamos orar. Senhor, te glorificamos, ó Deus, pelo teu grande amor com que nos amou. Te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra com a qual temos contato neste momento. Obrigado, Deus, porque já ouvimos a tua voz, ó Deus, lendo a tua palavra. Entretanto, Pai, carecemos, ó Deus, da tua direção na interpretação para que realmente a compreendamos e venhamos aplicar os preceitos que o Senhor já revelou. Portanto, eu peço ao Senhor que tu nos dirijas a fim de que alcancemos este propósito, de maneira que, mediante a exposição da tua palavra, Senhor, cada um desses princípios sejam ressaltados e nós venhamos a refletir, Pai, para também praticá-los. Ó Deus, que o Senhor, apesar de nossas imperfeições, assim realize para a glória do teu nome. Ó Deus, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, geralmente nos concílios que visam a ordenação, a consagração de um candidato ao ministério da palavra, há uma pergunta muito frequente, que é uma pergunta sobre a divindade. Quem é Deus? Há quem tente fazer alguma pegadinha e pede para o candidato definir Deus. Porém, Deus não pode ser definido, mas sim conceituado. E dentre os conceitos que existem a respeito de Deus, há um em especial que aparece com muita frequência também nos concílios, quando os candidatos respondem à pergunta: quem é Deus? Eles geralmente afirmam assim, eu fiz essa afirmação, usei esse conceito: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta tudo. Ou governa e sustenta aí no sentido contrário, né? Mas enfim, esse é o conceito de um teólogo chamado Langston. Mas o que fica evidente nesse conceito é o governo do Senhor. É a direção que ele dá, embora os atributos também possam ser percebidos nesse conceito, mas me chama a atenção a direção que Deus dá à sua criação. Nisso nós percebemos dois aspectos fundamentais da ação de Deus, que são a preservação de tudo que existe e a sua providência. Quando Deus efetivamente, ativamente intervém a fim de realizar algo de acordo com o seu plano. Então a preservação e a providência são aspectos do governo de Deus.
Deus preserva todas as coisas como são. Deus mantém as coisas funcionam, as coisas são como são, porque Deus as mantém assim. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas Deus também, Ele entra com providência, Ele intervém na sua criação, porque Ele é o governador. Mas embora saibamos disso e tenhamos isso como verdade, saibamos que Deus governa, que Deus é soberano, que Deus está sobre o trono, nem sempre, irmãos, nós aplicamos de maneira correta a nossa compreensão teórica a respeito do governo de Deus. Deus governa, sim, mas qual a abrangência desse governo? Como se dá esse governo? Às vezes nós acabamos por limitar isso. E por isso eu quero, nessa manhã, refletir com os irmãos sobre o governo de Deus. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, sobre o governo de Deus, é que o governo de Deus é mais abrangente do que imaginamos. Irmãos, há uma tendência de nós limitarmos o governo de Deus à esfera da igreja, como se o governo de Deus fosse jurisdicional, né? Como se ele tivesse uma jurisdição, como se ele fosse limitado geograficamente. Mas Deus, irmãos, Ele governa sobre toda a terra. Deus não está governando somente aqui dentro. Não somente quando nós estamos no culto, Deus está no controle. Deus não está no controle só na vida dos cristãos, irmãos. Deus está no controle de tudo. Até mesmo, irmãos, aquilo que acontece lá fora. Deus continua no comando, Ele continua governando. Nada acontece sem que Deus permita ou realize ativamente. Então é importante que tenhamos isso em mente, irmãos, porque do contrário nós podemos trilhar um caminho perigoso, conceitos às vezes heréticos, entendendo, irmãos, que um homem pode impedir Deus de realizar alguma coisa. Deus realiza o que quer, na hora que quer, as coisas acontecem e são, porque Deus quer que aconteçam e sejam dessa forma. No texto que lemos, irmãos, nós vemos uma narrativa que deixa esse governo bem evidente, porque Deus, Ele demonstra o seu governo sobre as forças naturais. Irmãos, nós lemos aqui o versículo 34, que é o que fecha aí o último trecho que nós lemos, né, que nós pregamos na outra ocasião, né, no outro sermão, fecha aqui, que é o momento em que o carcereiro ali reunido com a família e com os missionários, ele se alegra ali na sua crença em Deus. Porém, em seguida, no versículo 35, nós vemos que os magistrados enviam seus policiais, seus representantes, para darem a ordem ali ao carcereiro e a ordem também aos missionários de que deixassem a cidade. Aí, irmãos, quando nós olhamos para essa cena, parece que as coisas estão indo mal. Veja bem, os missionários foram presos, Paulo e Silas estavam na prisão. Houve um terremoto, todos entenderam aquilo como uma intervenção divina. Poxa, agora Deus interveio. Mas, apesar do terremoto, eles continuaram presos. E além de continuarem presos, quando chega a notícia da libertação, eles são convidados a se retirarem da cidade. Se nós parássemos aqui, irmãos, o encorajamento que nós vimos no versículo 40, que a igreja recebe daqueles missionários, não teria acontecido, né? Se o texto parasse nesse versículo. Se nós parássemos nessa visão de um governo divino limitado, como se Deus estivesse perdendo para o diabo nesse momento, porque agora os missionários estão com a sua ação limitada, como se a intervenção divina no terremoto não bastasse, não fosse suficiente, como se Deus tivesse sido surpreendido de alguma maneira, por alguma circunstância. Irmãos, então nós estaríamos na contramão de toda a Escritura. Mas, embora pareça, e eu fico pensando às vezes, irmãos, se isso fosse hoje, né? Quem vive o momento,
Nós lemos a história no final, nós já lemos a história toda e sabemos o desfecho. Mas quem vive o momento, imagina só, você foi preso por pregar o Evangelho. Então, você está numa situação desconfortável, porque está com mãos e pés amarrados, você está ouvindo xingamentos de lá e de cá, você mal consegue dormir porque sente dores nas costas, pois foi açoitado severamente. E você continua cantando, louvando. Nós mencionamos isso no outro sermão. De repente acontece um terremoto e você vai pensar, agora Deus nos libertou. Mas você percebe que se você sair dali, o carcereiro vai morrer. Porque se os presos fossem embora, ele perderia a sua vida. Então, há um terremoto que abre as portas da prisão, mas eles não podem sair. Porque, eles continuam presos em parte por algumas cadeias, porque os outros presos também não saíram, então não foi, as correntes não se romperam por completo, né? Eles estavam acorrentados nas mãos e nos pés, mas as portas se abriram. Mas eles percebem que agora há uma vida decadente, próxima de ser extinta por conta própria, um ato de suicídio, temendo os seus chefes, os seus senhores. Então eles, entendendo o seu papel ali como igreja, intervêm, eles falam, não, nós estamos aqui, houve um terremoto, mas eles não podem sair. Há um homem querendo tirar a própria vida, parece que a situação é tensa, mas quando aquele homem se converte, o homem se converteu, então agora reconhecemos que Deus está conosco. Então no final aparece um grupo dizendo, olha, vocês podem sair, mas tem que sair da cidade. Então, irmãos, aqueles que olham apenas para as circunstâncias e esquecem do governo de Deus, pensariam assim, poxa, Deus não está com a gente. Parece até meio contraditório, irmãos, mas essas coisas acontecem. Quando nós olhamos para Elias, por exemplo, Deus havia realizado um milagre tremendo ali, através dele, com os profetas de Baal, de modo que Baal foi derrotado. Mas no capítulo 19, Elias, ao tomar conhecimento da ameaça de morte de Jezabel, Elias, ele meio que entra numa depressão lá, né? Vai para a caverna, e ele diz, poxa, eu fiquei sozinho. Quase parece, né? Aquelas frases que nós ouvimos hoje, Deus não está conosco. Mas Deus mostra para Elias que estava. Ele fala, calma, ainda tem 7.000 que não se dobraram, eu os mantive lá. E, irmãos, nesse momento, aqueles homens vão até ali, mas eles agora, na verdade, eles dão ocasião para que Paulo mencione uma verdade que não foi possível ser mencionada anteriormente. Paulo menciona, nós somos cidadãos romanos, e vocês nos açoitaram. Então veja bem, aqueles que chegaram para dar ordens, eles retornam. E quando a informação chega aos magistrados, eles temem. E se os irmãos perceberem, no decorrer do texto, ao invés de dar ordens para Paulo e Silas, agora, ao ter a informação de que eles eram cidadãos romanos, os magistrados pedem que eles se retirem. Olha que interessante. Mas por que a cidadania romana causaria tanto temor? Porque a cidade de Filipos era uma província romana e gozava de privilégios especiais. Se porventura chegasse aos ouvidos do governo romano que eles haviam negligenciado a cidadania romana de quem quer que fosse, eles poderiam perder esses privilégios, porque seria uma afronta ao governo romano. Dizer, olha, para nós cidadania romana não quer dizer nada. Seria uma afronta. Então eles temeram, não, peraí, ficaram com medo tanto que pediram que eles se retirassem. Irmãos, e o que isso proporcionou à igreja? Eles ficaram com medo, porque agora eles estavam preocupados, com receio de que aquilo chegasse às autoridades romanas. Então eles não perseguiriam a igreja, pelo menos por enquanto, por temer uma denúncia. Veja, uma cena que parece ruim, nós percebemos nas entrelinhas o governo divino.
Deus, Ele provoca o terremoto, e o terremoto gera uma série de atitudes. A atitude do homem que tenta tirar a vida, mas é impedido pela atitude de Paulo, que intenta levá-lo à salvação por meio de Cristo. Agora, a família se converte porque a pregação da palavra é compartilhada com todos os presentes. Vêm os policiais, vem a guarda dos magistrados e eles vêm trazer uma ordem, mas agora eles têm uma informação e retornam para os magistrados, participam disso, e a igreja tem a oportunidade de receber agora um salvo-conduto, de receber agora uma proteção, de não sofrer perseguição, pelo menos momentaneamente. Deus proporcionou todas essas coisas, porque se os apóstolos, se os missionários tivessem que sair dali imediatamente, eles não poderiam passar lá na igreja, não poderiam passar na casa de Lídia e encorajar os irmãos, mas agora, irmãos, os magistrados temem uma denúncia, então eles estão livres, eles vão até a casa de Lídia, eles encorajam os irmãos, eles dão ali o que os irmãos necessitam a respeito da instrução bíblica, e a igreja em Filipos, que nem existia, Deus direciona seus missionários para aquela cidade, dando uma visão a Paulo. Paulo viu num sonho um homem que o chamava a Macedônia. Eles entenderam que era Deus que os dirigia para ali. Eles foram para lá e começaram a pregar o Evangelho. Pregaram o Evangelho naquela localidade a algumas mulheres, no lugar de oração. Houve conversão de uma mulher que era membro da alta sociedade, pois vendia púrpura. Depois aparece uma mulher endemoniada, e Paulo ali, como instrumento de Deus, ele manda que o demônio saia, e o demônio sai. Então eles são presos. Pastor, a culpa da prisão foi a atitude de Paulo? Foi mesmo, foi lá e expulsou e foi preso. Então, como resultado de tudo isso, eles estão presos, mas têm a oportunidade de exaltar o Senhor, glorificar a Deus. Deus envia um terremoto, as portas se abrem, agora eles têm a oportunidade de pregar o Evangelho ao carcereiro, porque de outra maneira isso não seria possível. Pregam o Evangelho, a família se converte, agora eles podem também dar à igreja a orientação. E vejamos, no último versículo o texto diz que eles entraram na casa de Lídia. A igreja agora tinha uma sede. Então Deus, Ele veio governando tudo, Ele os levou até lá. Irmãos, não pense que Deus é surpreendido. Nós servimos a um Deus onisciente. O Salmo 139, versículo 4, diz que antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já sabe. Não pense que Deus é surpreendido em alguma coisa. Não, poxa, Deus não sabia. Não, que não sabíamos. Deus sabe de todas as coisas, e não pense que Ele não faz nada com esse conhecimento. Deus governa segundo a sua onisciência. Deus sabe de tudo, irmãos. Então Ele cria circunstâncias, Ele provoca atitudes, Ele vai fazendo e conduzindo as coisas da maneira que Ele quer, porque Deus tem nas mãos todas as coisas. Ele governa, Ele dirige tudo. Ele dirige até os fenômenos naturais. Ele provocou o terremoto. Ele pode até mesmo provocar uma chuva para impedir que alguém faça alguma coisa, ou levar alguém a fazer alguma coisa. As coisas acontecem do jeito que Deus quer que aconteça. Ele está no controle, Ele governa. Então não importa o que esteja acontecendo. Nós oramos porque cremos nisso. Cremos que Deus intervém em todas as esferas. Cremos que Deus interfere na esfera jurídica, e por isso oramos para que o Senhor agilize os processos. Nós cremos nisso, pois Deus, Ele fala ao coração do homem. Cremos que Deus interfere até mesmo, irmãos, no que diz respeito aos fenômenos naturais. Cremos nisso. Cremos que Deus fala profundamente aos corações e pode dar direções ao homem, ainda que esse homem não seja crente. Deus pode todas as coisas. Por isso nós oramos, confiamos nele. Então não importa o que esteja acontecendo, porque além de sabermos que Deus governa todas as coisas, nós ainda temos uma certeza melhor,
e maior do que aquele que não serve a Cristo. A nossa certeza é: Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está nos guiando até o céu. A igreja estava sendo guiada por Cristo. Paulo e Silas não estavam sozinhos na prisão. Cristo estava com eles. Eles não estavam sozinhos ali na evangelização, na organização da igreja. Deus estava com eles. Nós não estamos sozinhos no Manuel Correia, irmãos, não importa quantos tiroteios aconteçam. Cristo está conosco. É importante que tenhamos essa consciência do governo de Deus, porque, irmãos, não importa o que aconteça, nada muda esse fato. Ele é o Rei soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Governa sobre tudo e sobre todos. A segunda coisa que quero destacar, irmãos, a respeito dessa temática, o governo divino, é que o governo divino, ele é extremamente abrangente, como nós vimos no primeiro ponto, né? Ele abrange mais do que pensamos, mas o governo divino é o que mantém a igreja viva. O governo divino é o que mantém a igreja viva. Irmãos, o que manteve aqui a igreja não foi a argumentação de Paulo apresentando a sua carteirinha de cidadão romano. Não foi essa argumentação. Não foi o medo dos magistrados, mas foi o governo soberano de Deus. Porque veja bem, Paulo ele só teve a ocasião de dizer àquelas pessoas que era cidadão romano porque Deus mandou que ele fosse a Macedônia. Os magistrados só tiveram a oportunidade de ouvir isso porque houve um terremoto. Então o terremoto fez com que os magistrados pensassem que aquilo seria obra de algum Deus, talvez furioso por Paulo e Silas pregarem uma outra doutrina. Então eles, vão mandar esses camaradas embora, e mandaram lá os seus policiais para mandarem eles embora. Então, como resposta ao terremoto, eles vão lá para mandar Paulo e Silas embora. Mas o terremoto foi provocado pelo Senhor. Então foi Deus quem tornou todas as coisas possíveis, Ele fez tudo acontecer. Então, a igreja permaneceu viva aqui nesse texto, e permanece viva ainda hoje, por causa do governo divino. Não fosse o governo de Deus, não estaríamos aqui. Contudo, irmãos, é muito comum, irmãos, que alguém pense que as coisas não são dessa maneira, que a igreja local ou a igreja universal, ao enfrentar dificuldades, isso se trata de uma evidência de que Deus não está governando, e que talvez o homem esteja governando. Mas pensar assim é entender, é tirar Deus do seu trono, pelo menos na sua cabeça, porque na prática isso seria impossível. Deus continua governando. Veja, os missionários, ao saírem da prisão, eles não vão logo embora, porque eles tinham um propósito no coração que o próprio Deus havia colocado. Qual era o propósito? Fortalecer a igreja local. Já pensou se eles sumissem e largassem a igreja lá sem nenhuma orientação? Talvez heresias pudessem brotar dali, talvez a igreja pudesse ser extinta, mas eles vão lá, eles dão uma passada lá, eles não deixam de falar com os seus irmãos, e o texto diz que eles, saindo da prisão, depois de ouvirem as súplicas dos magistrados, eles saíram da prisão e entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Eles sabiam da sua missão, mas também, irmãos, não foi por causa do encorajamento de Paulo e Silas que a igreja em Filipos se manteve viva. É importante a gente entender isso, porque, irmãos, o nosso famoso jargão, uma vez salvo, salvo para sempre, ele não pode ser somente um jargão, tem que ser uma convicção.
A Bíblia diz que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Efésios 1, versículo 13 diz que quando nós cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Creu é selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Ele é a garantia de que nós vamos chegar até o fim. Nós só sabemos que vamos chegar até o fim porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Temos essa certeza. A certeza da salvação só é possível por causa do Espírito Santo. Logo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Já dizia o apóstolo Paulo em Romanos 8:9. Então, veja, quando nós nos rendemos aos pés de Cristo, de verdade, não há dúvidas de que nós vamos perseverar até o fim. Por isso não podemos ler Marcos 13:13, aquele que perseverar até o fim será salvo, sem considerar Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, e sem considerar 1 de Pedro capítulo 1, dos versículos 3 ao 5. Porque quando Pedro diz lá que Deus nos regenerou para uma viva esperança, ele também afirma no versículo 5 do capítulo 1 de 1 de Pedro que nós somos guardados pelo poder de Deus para a salvação. Irmãos, Deus nos guarda na caminhada, nós perseveramos porque Deus está conosco, é Deus quem mantém a sua igreja viva. A igreja não permaneceu viva por causa de Paulo e Silas, mas por causa de Deus. Deus é quem estava conduzindo tudo, irmãos. Não só as circunstâncias, mas Deus é quem trabalha nos corações de cada indivíduo que se rende aos pés de Cristo. Deus é quem vai operando, vai formando Cristo em nós a cada dia, vai nos aperfeiçoando, como diz Filipenses 1,6, aquele que em nós começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, o que mantém a igreja viva é o governo divino, não é o bom acolhimento da igreja local, que mantém um crente na presença do Senhor, não é uma palavra que massageia o ego, não é uma boa iluminação, uma boa estrutura física, não. O que mantém o crente caminhando é o próprio Deus. Sem Deus não podemos caminhar. Entender que nós perdemos a salvação é entender que a salvação depende de nós, mas não depende de nós. Nós só seguimos em frente por causa de Deus. A igreja em Filipos, ela seguiu em frente, não por causa de Paulo e Silas. Mas pastor, foram eles que iniciaram a igreja? Não, não foram eles que iniciaram a igreja. Se Deus não tivesse falado ao coração de Paulo para que ele fosse a Macedônia, os irmãos acham que ele teria ido? Ele tinha intenção de ir para outro lugar, irmãos. Nós fazemos nossos planos, mas no final, a realização é o que Deus exatamente quer, é a vontade dele. E a Bíblia diz em Jó 42:2 que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus, ele vai fazer, apesar de nós. Por isso que certa vez também afirmei, parafraseando aí o nosso saudoso pastor Isaltino, que, irmãos, as pedras não clamarão. Se você não evangelizar, as pedras vão clamar. Não vão clamar. Que é isso, pastor? Precisa verificar o contexto lá. Qual era o contexto das pedras clamarem? Cristo sendo reconhecido como rei ali, e não de evangelização, a entrada triunfal em Jerusalém. Mas não tem a ver com evangelização. Se você não evangelizar, o evangelho vai ser pregado em todo mundo, mesmo que você não evangelize. Então não quero mais não, mas aí você vai estar desobedecendo o Senhor. Veja, a questão, ela tem que passar pelo entendimento do governo divino. Jesus disse em Mateus 24:14 que este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Ele não disse, pregue o evangelho para que venha o fim. Ele disse, o evangelho vai ser pregado, fato, em todo mundo, então virá o fim. Ele não está dizendo, tentem apressar a minha vinda. Não, ele já disse, daquele dia e hora, ninguém sabe, tem um dia e tem uma hora. Não podemos apressar a vinda de Jesus, ele vai vir quando ele determinou, é o governo divino.
Essa compreensão do governo divino, irmãos, deve estar viva em nossas mentes. Deus governa tudo. Então, se você não pregar, irmão, o evangelho vai ser pregado. E você que vai estar perdendo, você vai estar desobedecendo a Deus. Mas o evangelho vai ser pregado. E Cristo vai voltar no tempo que Ele determinou. Então, o que nós precisamos entender, apesar de nós, mesmo que nós não queiramos fazer, Deus vai fazer o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer. A igreja não queria pregar apenas para os judeus. Então, Deus moveu Estevão no sentido de que ele pregasse um sermão, pregasse o evangelho. O evangelho é ofensivo diante dos judeus. Os judeus apedrejaram Estevão e a igreja foi perseguida. Então eles pregaram aos samaritanos. Então Pedro jamais pregaria a um gentio. Então Deus interveio, enviou um anjo, falou ao coração de Cornélio, Cornélio enviou mensageiros, Pedro teve uma visão, Deus interveio, e só por isso que a evangelização aconteceu ali. Então não importa se nós cruzamos os braços, Deus, Ele vai realizar o que Ele quer. Agora, a questão é, seremos participantes disso ou não? Nós vamos participar da proclamação do Evangelho ou manteremos os braços cruzados? Essa é a questão, é uma questão individual, cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas Deus vai realizar o que Ele quer. Não tenha dúvida alguma disso, não tenha dúvida. Veja, por que a igreja aqui, irmãos, ela estava correndo risco de uma perseguição maior? Por quê? Porque Paulo e Silas pregaram o evangelho, e não só pregaram o evangelho, mas eles mandaram que um demônio saísse. A culpa foi deles mesmo, da perseguição. Que isso? Mas por que a igreja é perseguida? A igreja é perseguida porque ela age como igreja. A igreja é um organismo vivo dentro de um corpo em putrefação, dentro de um corpo moribundo. Então, todos os vermes e micróbios, eles vão atacar esse organismo vivo. Assim é a igreja. Toda vez que a igreja é igreja, ela é perseguida. Agora, se a igreja deixa de agir como igreja, a perseguição cessa. Então, a igreja falha. Mas quando as dificuldades vêm, Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal por minha causa. Ele disse para nós nos alegrarmos diante disso. Irmãos, Deus, Ele continua nos conduzindo. Às vezes nós não nos conscientizamos disso, mas assim como em Atos dos Apóstolos nós vemos a condução divina, até mesmo na prisão, através da conversão do carcereiro, de sua família, dos atos aqui que vão se desenrolando em decorrência do terremoto, da preservação da igreja aqui no versículo 40, a igreja permanece. Paulo e Silas vão embora, mas a igreja permanece, mostrando, irmãos, que a igreja não dependia de Paulo e Silas, mas que a igreja dependia de Deus, porque eles partiram, mas a igreja continuou. Nós percebemos o governo divino, e da mesma forma que o governo divino era naquela época, ele é hoje também. Só chegamos até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Do contrário, não estaríamos aqui, não teríamos o que celebrar. Deus está conosco, não duvide disso. Não deposite a sua fé em homens. Não ache que porque talvez tenha alguém em pecado na igreja, talvez na sua mente, acho que tem alguém em pecado na congregação, que as coisas vão dar errado. Isso é coisa do diabo, irmãos, esse pensamento. O diabo inventou essas mentiras e a turma gostou. Acredite na Bíblia, porque a Bíblia
ela revela o governo divino ao longo da história. E o governo divino é mais abrangente do que imaginamos. E é o governo divino que mantém a igreja viva. Vamos orar. Senhor, te glorificamos, te exaltamos, meu Deus, pelo teu grande amor, porque reconhecemos, ó Pai, que o Senhor nos conduz, o Senhor nos dirige, e até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, por essa reflexão. Eu peço a Ti, ó Pai, que Tu continues a nos dirigir para que não só compreendamos a tua palavra, mas que também venhamos aplicar cada um dos preceitos que o Senhor já revelou. Ó Pai, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.